Para você entender, opa, eu tô na mania ou eu tô na depressão e isso daqui pode ser o meu estado, que assim, quando você fala, eu tenho mania, eu tenho transtorno bipolar, você tem. Corri muito atrás dessa informação, Lu. Porque assim, imagina, há 13 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico do transtorno bipolar, também não se falava sobre isso de forma nenhuma. Eu queria, por exemplo, hoje eu escrevi esse livro e uma das funções é que as pessoas não se sintam sozinhas como eu me senti. Vejam que existem outros pacientes passando pela mesma coisa e que não é essa sentença, né? Então é ter esses pontos de apoio e vai seguindo. Vai ter as tempestades, igual você teve recente um quadro, né, lá atrás, deprimido, mas estabiliza, né? A diferença desse autoconhecimento, olha, não estou bem, vamos fazer a intervenção, volto de novo para a trajetória. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente, desvendando o transtorno bipolar, da escrita à real vivência. Se você não nos segue, já começa a curtir, siga e compartilhe esse episódio que, sem dúvida alguma, será incrível. E quem, Lu, que é a nossa convidada super esperada de hoje? Hoje a gente tem a maior honra de receber aqui a escritora Bia Garbato. A Bia é publicitária e autora do livro, aqui, Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero, onde ela conta de forma leve e divertida como ela conviveu e convive com o transtorno bipolar. Ela também mostra que a bipolaridade não é sinônimo de loucura. Bem-vinda, Bia. Obrigada, gente. Muito legal estar aqui. E contar um pouquinho aí da minha história, falar um pouquinho de saúde mental, acho que vai ser uma delícia. Com certeza. Que maravilha. E conta um pouquinho para nós, Bia, como que começou aí essa trajetória, quando você começou a apresentar ali os primeiros sintomas do quadro de humor? Bom, a bipolaridade, geralmente, ela começa numa fase ali de adolescência, início da vida adulta. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o meu estudo da doença, né? Que eu acho que é muito importante pra gente, que tem muita dúvida, muito estigma a respeito do transtorno bipolar. E eu sempre falo para pessoas que têm, né? Sim. Gente, vamos atrás. Então, por exemplo, uma das características é começar nessa fase da vida, né? Só que não necessariamente você já começa com uma crise de mania, que é o que caracteriza o transtorno bipolar junto com a depressão, que eu já vou contar. Então, eu, muito nova, ali ainda na escola, eu tive uma crise de ansiedade. Ali, do nada. Olha, foi do nada. Tá. Eu acho que tiveram alguns fatores que colaboraram. Foi no último ano da escola, tinha que decidir a profissão. E a minha situação era a seguinte, eu era excelente em matemática, amava escrever e pintar. Tá. Então, assim, eram habilidades, assim, meio... que eu falava, como é que soma isso aqui, né? Sim. E eu vinha de uma família com uma tradição de administradores de empresa e tal, e tinha essa expectativa. E eu, assim, eu era artista. Tanto que hoje eu sou escritora, né? Então, na época, eu me lembro que eu escrevia muito, aí tinha que ler, não, me convidavam a ler para classe, até para escola, e eu me sentia, assim, no meu lugar. Tá. Eu acho que desde os 5 anos eu tenho esse sonho de escrever um livro, eu fui realizar aos 40. Que legal. Mas realizei. Pronto. Eu tive essa crise de ansiedade, que foi assim, me pegou completamente desprevenida. No meio de uma prova, eu saí correndo da sala, fui pro banheiro, aí veio o professor, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, achava que eu era completamente maluca, como eu achei em muitos momentos da minha vida toda, né? Porque só aos 31 que eu recebi o diagnóstico correto de transtorno bipolar e descobri o que era aquilo. Mas enfim, aí na época eu tive repetidas crises de ansiedade. Eu sempre fui uma menina muito sociável, alegre e tal, mas naquele momento eu parei até de sair de casa. Eu não ia para a escola, eu não ia para as festas, eu até ia para a escola às vezes, mas eu passava mal, minha mãe tinha que buscar. Tá. Então aquilo foi muito assustador para todo mundo. E assim, você imagina, em 1998,
Nem depressão era um negócio que se falava, né? Tipo, depois da pandemia, a coisa melhorou muito, começamos a falar muito mais. Sim. Mas antes da pandemia, eu não conhecia ninguém que fosse bipolar. Mas você imagina, lá em 98, a menina tem uma crise de ansiedade, repetidas vezes, síndrome do pânico. Tudo isso não diagnosticado propriamente, né? Eu não fui num psiquiatra. Aí, em seguida, eu tive uma depressão. Aí, olha que loucura, eu pedi aos meus pais que me levassem a uma terapeuta, a uma psicóloga. Porque aquilo era muito horrível, assim, eu não sabia o que estava acontecendo, e aquela depressão que depois se instalou, que a gente sabe que a depressão é uma dor, assim... Sofrimento, né? Que era insuportável, uma coisa horrível, você não vê saída, aquele pessimismo, aquela tristeza. E aí eu fui para uma psicóloga, na época até uma psicanalista, e eu fiquei lá um tempo, e até teve um momento que eu cheguei para ela e falei assim, o que eu tenho? Eu tenho depressão? E ela falou assim, talvez uma depressão leve. Tá. E aquilo foi terrível para mim. Porque é isso. Se eu já estava ali, o que eu tenho? Será que eu sou louca? Será que isso acontece comigo? Se aquilo que eu tinha não tinha nenhum nome, era coisa na minha cabeça. Sim. Não era validada a sua Não era dor, validada né? a minha dor. Era tudo que a gente vê no nosso imaginário. Fraqueza, não se dedica aos estudos e tal. Então começou lá atrás com esse episódio. E aí depois disso, que eu fui ter aos 26 anos, ou seja, 10 anos depois, o diagnóstico da depressão. Tá. Nesse período dos 16 aos 26, eu cheguei a ter uma depressão. Curiosamente, foi no último ano da faculdade. Então, lá atrás, com a pressão de decidir a minha carreira, eu sendo artista, mas também tendo umas habilidades que me jogavam para uma coisa mais de exatas, que no final eu acabei escolhendo publicidade como misturar aquilo, sabe? Jogar no liquidificador e saiu isso. Tá. E eu até trabalhei com publicidade muitos anos. E aí, no último ano da faculdade, meus pais se separaram, que já é difícil. Eu já era... No último ano da faculdade, já tinha 20, mas é difícil todos os momentos. Sim. Aí foi complicado. E aí eu tinha aquela coisa de ir para a vida adulta, não sabia muito bem. Eu sempre tive essa coisa pulsante de ser artista, mas não sabia por onde ir. E aí eu tive uma depressão. Mas isso foi aos 20. Aos 26, eu tive uma depressão muito importante. Me lembro que na época eu trabalhava numa agência de publicidade. Não existia você chegar no seu trabalho e falar assim pro RH, olha, eu não tô bem, eu tô com depressão, eu quero tirar uma licença médica. Para mim, doença mental não era doença na minha cabeça. E então, eu pedi férias. E a gente sabe que uma depressão nem sempre você resolve em 20 dias, 15 dias, né? Sim. Aí eu não melhorei. Aí eu... Até na época, e assim, eu tava muito ruim, eu nem sei como eu trabalhava. Eu ia, ficava no banheiro o dia inteiro. Eu tava lá trabalhando, aí eu ficava no banheiro, caramba, como é que eu vou fazer? Eu preciso sair daqui, vão descobrir que eu não tô trabalhando. Porque assim, eu sempre tive muita energia pro trabalho, mas naquela época, né, você naquele estado... Não tem. Não é? Aí eu me lembro que a minha chefe vinha falar comigo, e o meu trabalho, eu atendi uma multinacional. Então, era em inglês, espanhol e português. Eu não entendia português naquela situação. Minha cabeça completamente lentificada, né? Sim. Aí, a minha chefe falava comigo, no final, eu já não lembrava o que ela estava falando. Tá. Olha que desespero. E aí, eu passei por esse sofrimento todo, e até que me levaram pela primeira vez ao psiquiatra. E aí, quando eu cheguei lá, imagina, demorou 10 anos para alguém validar o que eu tinha. Se eu tivesse tomado remédio lá atrás, às vezes eu me pergunto. O IC não existe, né? Mas assim, vem às vezes a cabeça. Se eu tivesse tomado um medicamento psiquiátrico, tendo eu uma doença psiquiátrica, será que teria sido mais fácil? Teria ficado menos grave? Nunca vou saber. E aí eu cheguei nesse psiquiatra, assim, com queixas quilométricas. Assim, que engraçado, naquela época eu nem estava pensando mais no nome depressão. Eu falava...
Mas eu não consigo dormir, porque a minha depressão não tem essa característica. E também bipolaridade, sei lá. Eu não consigo dormir, eu tremo, vários sintomas físicos. Eu tenho dor no estômago. E assim, eu acho que eu sou um fracasso. Não tenho saída. Aquele pessimismo horroroso, aquela angústia. Eu tenho uma dor no peito, eu tenho uma angústia, não sei o que. Falei um monte. Aí ele pegou e falou assim, você tem depressão? Aí eu... Parou. Eu tenho depressão. Eu acho que foi o primeiro alívio na minha vida em relação à questão psiquiátrica, porque a segunda, eu vou contar pra vocês, foi quando eu recebi o diagnóstico de transtorno bipolar, né, que as pessoas falam, ai, que horror, eu tenho bipolaridade, eu não aceito, não sei o que, pra mim foi assim, não é loucura, é doença. Dá um alívio. Um alívio. Aí as pessoas falam, ai, não fala assim, doença, é uma doença, mas tem tratamento, olha que bom. Né? E aí o psiquiatra começou a me tratar com antidepressivo. E aí é aquela trajetória, né, Clícia, que você sabe. A gente chega no consultório bipolar, chega no consultório de depressão, aí toma antidepressivo. Não é o medicamento ideal para isso. E aí para de funcionar, aí você troca, aí você fica bem, aí você joga fora. E assim foi, dos 26 aos 31, quando de fato eu tive uma virada para esse estado da mania. Tá. Porque a depressão, a gente fala unipolar, né? A pessoa tem a depressão, toma um antidepressivo, melhora, fica bem. Se você é bipolar, você pode passar para o outro lado. Outro lado da força, que a gente chama de mania. E a mania, ela tem a seguinte característica, ela é o oposto da depressão. Então, enquanto na depressão a energia é 0, na mania a energia é 1000. Né? Enquanto na depressão a pessoa pode dormir um monte, na mania não dorme. Eu tô falando de mania, né? Porque existe a hipomania, que é uma mania com sintomas mais brandos, que passa mais desapercebida, porque se mistura com a personalidade da pessoa. Mas eu tô falando da mania mesmo, porque eu tive nessa virada, uma mania mesmo, clássica, plena, que me diagnosticou bipolar, tipo 1, que é quem tem essa mania mais grave. O tipo 2 é esse que tem hipomanias. Então, o que aconteceu na minha história? Eu hoje vejo que dos 26 aos 31, até antes, eu já tinha hipomanias. Então, eu já tinha esses períodos de... Eu nem falei direito o que é mania, né? É um estado que a gente fica ativado, fisicamente e mentalmente acelerado, fala pelos cotovelos. Eu já falo mais que o homem do gás, imagina o que eu falar. Aí eu falo pra caramba, ideias grandiosas, compulsões, a gente se acha muito inteligente, uma produtividade muito grande, autoconfiança, autoestima, tudo isso é uma maravilha. Na verdade, na mania, a gente pode ter como sintoma principal a euforia, que é assim, gente, é felicidade mesmo. É a coisa mais deliciosa da vida. Se você sente pleníssima. Nossa, se você não é bipolar, você nunca vai sentir aquela felicidade que eu senti. Tá. É inigualável, arrepiável. Sabe aquela coisa que você faz assim, ó, de Mulher Maravilha? É assim. Aí, tem também a mania que é mais para irritabilidade e agressividade, né? Que aí compromete muito. Mas a mania em geral, você pode ter compulsão por compras, é muito comum. Aí as pessoas fazem dívidas. É uma doença, apesar de ter esse momento que pode ser muito delicioso, é uma doença muito prejudicial, uma doença muito ruim. Perde o critério, né? Tá tão feliz que perde o critério. Eu posso tudo, corre riscos. Então, tipo, eu achava que eu podia atravessar a rua de olhos fechados, que nada ia acontecer, que nenhum carro ia me pegar. Olha só. Sabe? Mas você para chegar nesse entendimento, Bia, você teve uma psicoeducação super efetiva para você entender, opa, eu tô na mania, ou eu tô na depressão, e isso daqui pode ser o meu estado, que assim, quando você fala, eu tenho mania, eu tenho transtorno bipolar, você tem, não é o transtorno que te tem. É você que é dona disso tudo. Sim. E aí você gerencia.
Exatamente. E eu corri muito atrás dessa informação, Lu. Porque assim, imagina, há 13 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico do transtorno bipolar, também não se falava sobre isso de forma nenhuma. Eu queria, por exemplo, hoje eu escrevi esse livro e uma das funções é que as pessoas não se sintam sozinhas como eu me senti. Vejam que existem outros pacientes passando pela mesma coisa e que não é essa sentença, né? Mas na época, eu não conhecia ninguém. Eu me lembro que uma vez falaram assim, olha, tem uma bipolar que é amigo da amigo, tipo 2, que mora lá não sei onde. Eu peguei o telefone dela. E eu liguei, oi, eu sou a Bia, eu sou bipolar, e você, amiga, sou louca. Aí ela, tal, eu também, não, mas não se abriu. Não acredito. Não, é muita vergonha, muito constrangimento, entendeu? A pessoa não se valida, né? Não. E o que você falou a respeito de, a gente fala, eu sou bipolar, né? Mas assim, na verdade, eu sou uma pessoa, eu sou a Bia, que tem o transtorno bipolar. Essa eu condição. tenho, é meu. Mas sou eu que tenho, eu que mando nisso aqui. Exatamente. Muita gente fala assim pra mim, não pode falar, eu sou bipolar, porque aí parece que te define. A bipolaridade não me define, não nos define. Isso, ponto. Então, assim, eu sou mãe de um menino muito legal, eu realizei meu sonho de me tornar escritora, eu tenho um namorado, e eu convivo com amigos e tal. Eu tenho uma vida. E eu tenho transtorno bipolar. Isso. Mas, eu vou te falar, eu coloquei lá, bipolar sim. Eu não tenho vergonha e me sinto bem falando, eu sou bipolar. Que bonito. Eu sou bipolar. Tem preconceito. Cada hora fala uma coisa, dupla personalidade. Olha, ela tá fazendo isso porque ela é bipolar. Porque ela... Mas, Bia, a real é que, assim, na falta de cuidar da própria vida, as pessoas vão cuidar da vida dos outros. Então, o preconceito que a outra pessoa vai ter, o jeito que o outro vai te julgar, sabe? É pra isso que a gente tá aqui, né? Paga terapia. Pra quebrar, né, esses preconceitos, esses estigmas que tem. Né? Exato. É do outro. Não pode ser o seu. Quando você tá com esse preconceito, aí é complicado. Porque daí você cai nessa história que você tá contando. A pessoa fica com vergonha, não vai buscar ajuda. Mas você tá ok com essa história? Você busca ajuda? O que o outro pensa tá na cabeça do outro, né? Hoje, com esse diagnóstico, tratamento adequado, quão de melhora você teve em relação à sua vida? 100%. É que assim, você falou uma coisa importante. O autopreconceito é o pior. As pessoas não aceitam que elas são bipolares ou que elas têm transtorno bipolar por ter essa ideia principalmente relacionada à loucura, né? Porque a gente fala, meu chefe é bipolar, cada hora ele fala uma coisa, minha sogra é completamente louca, bipolar, a gente usa assim. E aí a pessoa vem com essa ideia. E assim, não é que ela não tenha razão. Porque você vai numa entrevista de emprego e vai falar que você é bipolar? Não. Você não vai conseguir essa vaga. Você vai chegar, você tá no Tinder. Depois a gente fala melhor sobre relacionamento, que é um assunto de vocês e eu adoro. Mas assim, você tá no Tinder, você vai lá colocar Bia, publicitária, escritora bipolar? Nesse momento eu não tenho mais opção, mas assim, as pessoas têm e não colocam. Então assim, dá muito medo realmente, as pessoas escondem isso. Mas em relação ao tratamento, e o quanto eu melhorei com ele, e eu falei 100%, isso não quer dizer que eu estou curada ou a salvo. Porque essa doença não tem cura, né? Então, o que faz? Toma medicamento para o resto da vida. Tem que tomar medicamento? Tem. Não é, Clícia? Sim. Fica estável o humor enquanto se toma a medicação, né? Então, assim, a bipolaridade, o que você trouxe, ela não tem a cura, ela tem o controle. Mas tratando ela, eu consigo ter uma vida dentro da normalidade, né? Então, assim, na verdade, o medicamento, ele é um amigo, ele é um aliado e não um inimigo. Né? Então, por exemplo, uma das piores dificuldades que a gente tem é a adesão ao tratamento. Começa, ficou bem, vou parar, né? Isso. E aí, conta pra gente, já aconteceu isso com você? De em alguns momentos parar e o que aconteceu quando para a medicação? Nossa, já parei várias vezes. Teve vezes que eu joguei na privada, assim, que é uma delícia. Vai pro inferno. Pode. E assim, o que acontece quando eu parei o medicamento? Foi um antidepressivo. Tá? Eu tinha melhorado. Eu tinha super melhorado, na verdade. E você achou que
Não, plena. Nossa, plena. E era hipomania, né? Então não ficou claro a ponto de dizer que eu tinha transtorno bipolar, nada. Aí joguei fora e fui pro Carnaval de Salvador. Que combina muito com hipomania, né? Maravilhoso. E você passa desapercebido ali na multidão, não é? Sim. Tá todo mundo animado, tá todo mundo dançando até o chão. E eu me lembro que eu fui com um cliente, eu fui a trabalho no Carnaval de Salvador. Meu Deus. E aí, a empresa... Ninguém filmou isso. Não, gente, eu saí até no jornal. Mentira. Juro. Ai, meu Deus. Era um banco, né? O cliente que me levou. E ele tinha trazido uns estrangeiros, né? Uns gringos, para conhecer o carnaval e tal. E eu animei tanto esses gringos. Eu dancei tanto com eles. E dançava, e ia até o chão, e Ivete, não sei o quê. Que o meu chefe me promoveu. Mentira. Juro, ela fez um trabalho brilhante, essa garota. Porque saiu todo mundo falando, a Bia é demais. Adoro. Você vê? Tá vendo? E aí é um ponto também que eu acho importante para quem está nos ouvindo, né, Bia? Essa, entre aspas, vantagem da hipomania, essa ilusão que tem, né? Que quando está ali na hipomania, é o que você falou, na mania, na hipomania, tem essa sensação de prazer, mas aí vem a impulsividade, comportamento de risco, não é? Exatamente, não é sustentável, né? Se fosse, era maravilhoso. Era maravilhoso. E a hora que sai da hipomania, você sente fadiga? Eu nunca saio de pé, eu saio rastejando, eu saio em depressão. Tá. Tem gente que acha que consegue resolver e tal, mas assim, historicamente, tudo que subiu, desceu na minha vida. Quanto mais alta a mania, geralmente mais alta a queda depressiva. Mais alta a queda depressiva. Ou, depois que você se trata e se estabiliza, transtorno bipolar, num primeiro momento, a vida é muito chata. Você imagina você com aquela energia, trabalhando, cheia de ideias e tal, autoconfiante, chega numa reunião, fala, vai super bem, não sei o quê, de repente a vida como ela é. Ô, Bia, mas aí, caiu na realidade, viu que de repente, bom, você tá naquele episódio depressivo, a vida virou preto e branco. É comum a compulsão por alguma comida, bebida, droga, porque assim, o que vem na minha mente é assim, uma vida preto e branca eu tenho que colorir, eu quero colorir de volta, e aí, como é que faz? Então, a impulsividade e a compulsão são sintomas importantes do transtorno bipolar. Eu até diria que independente da fase. Porque assim, é claro que em mania... como aumenta essa ativação, essa impulsividade, tanto que as pessoas fazem bando de besteira, se arrependem, eu já fiz, enfim, que é um horror, mas fazem, como eu disse, fazem dívidas. Existe a hipersexualização. Então, sai pegando todo mundo, quem deve, quem não deve, entendeu? Dá em cima do chefe, do estagiário, e faz coisas horrorosas. Assim, aconteceu comigo? Não vou dizer. Mas assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí, então, a impulsividade e a compulsão pode acontecer em todas as áreas. Então, você pode ter por álcool, por drogas. Eu acho que já o bipolar, quando você está, principalmente nessa animação, você não vai tomar um suco de caju, né? Não. Então, já tem essa tendência a você, nessa euforia, nessa agitação, beber. Ou na depressão, para aliviar a dor, como a gente sabe, né? Ou drogas. Ou você tem essa impulsividade por essa parte mais sexual. Ou se apaixona, né? Tem essas coisas, eu fico obcecada por uma pessoa, se apaixona, ela tratou. Aí você acha que a pessoa também está certamente apaixonada por você. Total. Eu me lembro que eu fui para Porto Seguro, olha, a Bahia, ela me adora. Eu fui para Porto Seguro quando eu tinha 16 anos, quando eu melhorei da depressão. E eu arrumei um Rastafari lá. Eu falei, gente, eu vou casar com esse cara, ter filhos e vamos ficar velhinhos juntos. Meu Deus do céu. Você acredita? Fiquei ali numa paixão e tal. Voltei. Não era muito aquilo, né? Não foi muito pra frente. Mas existe isso. Aí tem por jogo, por compras, que eu acho que é muito marcante, né? Então, as pessoas saem comprando. Então, assim, eu tinha um negócio, ai meu Deus, esse é bobo, né? Porque eu já tentei comprar coisas maiores, mas assim, com bolsa vermelha, bolsas vermelhas. Então, assim, aí, ó. A bolsa. Tá aí a minha bolsa. Essa bolsa vermelha. Eu tinha compulsão por bolsa vermelha. Então, assim, não é que eu comprei 5. 5 já não precisa, né? Eu comprei 15, 20 bolsas vermelhas. Tá. Entendeu?
Eu tinha coisa com móvel. Eu adoro decoração e tal. E aí eu realmente enchi meu apartamento de móvel, assim, numa situação... Parecia uma loja. Não, é uma loja que não dá pra andar. Então era o estoque da loja. Era o estoque da loja. Então, assim, tem essa, mas pode ser muito mais grave, né? As pessoas compram carros, apartamentos, com cartões de crédito, ficam com dívidas horrorosas, né? E tem a compulsão alimentar. Tá. A compulsão alimentar, ela pode ter tanto sintoma, né, da doença, parte dessa impulsividade, dessa compulsão, quanto ela pode ser efeito colateral dos medicamentos. E aí, queridas, eu fui a 100 quilos na base dos remédios. Eu peso 60 quilos. Tomando no tratamento medicamentoso, era, gente, uma fome que não é de Deus. Era assim, eu cheguei a almoçar 3 vezes. Almocei em casa, almocei com uma amiga e depois passei no drive-thru. Tá. Aí eu falei, cara, eu perdi totalmente o controle. Eu não tinha saciedade nenhuma. Não, eu cheguei a comer chorando. Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que ficava o emocional? Porque você tinha... Você observava. A consciência, né, da compulsão. Essa palavra. Né? E para quem está assistindo, né, que passa por isso, né, que estratégias, que orientações que você pode dar para continuar com o tratamento? Com o tratamento psiquiátrico. Isso, né? Não, porque muitos desistem por causa do ganho de peso, né? É uma queixa muito grande no consultório. Pois é. Os efeitos colaterais, eles atrapalham bastante. E aí chega um momento que eu já não sabia se eu engordei porque eu deprimi ou deprimi porque eu engordei. Tá. Né? Porque aí quando você... Não é? É um ciclo. Porque quando você está desconfortável com o seu corpo... Porque eu acho assim... O importante é estar confortável com quem a gente é e como a gente está se vendo no espelho. Não adianta falar, isso daí não tô nem aí. Não. Agora, você pode ter um peso maior e se sentir bem. Tem umas influências maravilhosas que se tiram proveito ali daquela... Para mim, era horrível. Era horrível. Eu estava sempre cansada. O número da minha roupa sempre oscilava. Eu comecei só a usar preto. Eu tinha horror até a amarrar sapato. Era tudo sapato assim de enfiar. Hoje em dia também continuo, né? Se emagreci. Mas é tão bom. Você põe o sapatinho e sai, né? Sim. E aí, era muito cansativo. Tudo que você fazia, eu gosto de fazer exercício, tudo cansativo. Enfim, era muito chato. E aí, eu continuei com o tratamento. Felizmente. E quando eu melhorei, eu consegui emagrecer. Tá. Porque assim, não vem dizer para a pessoa deprimida ou que não está na estabilidade para fazer uma dieta. Não consegue. Fala, gente, perder 2 quilos, o que é? Pois é. Eu perdi 40. Nossa. Muita coisa. E assim, na época, não tinha Ozempic e Mounjaro. Então, a minha opção que se apresentava para mim na época era bariátrica. Tá. E aí eu tava ali pensando na bariátrica, só que é uma coisa assim, é uma decisão importante, que é uma cirurgia grande, que você vai ter que lidar com muita coisa e tal. E na época eu encontrei uma clínica que tratava compulsão alimentar. Em São Paulo, em Pinheiros. Quem quiser me escreve, eu falo o nome, divulgo com prazer. Legal. Posso até falar agora já. Fala. Chama Espaço Terapêutico Paulo Buozzi. Eu falo porque assim me ajudou muito mesmo, eu compartilho com as pessoas. Cada um vai ter seu caminho quando quiser emagrecer, né? Mas esse foi o meu. Que ótimo. E aí, era uma dieta, uma dieta de comida normal, só que pesada na balança. Tá. Né? Porque a pessoa fala assim, come pouco. Pouco é relativo, né? O quanto é pouco. Só como salada, meio vidro de azeite. Eu era dessas. Eu comi um pé de alface, entendeu? Então, assim, come um monte de granola e acha que tá tudo certo. Não é importante oleaginosas. Como é que fala isso? Aí você come um pacote de castanha de caju e acha que tá pleno, né? Que tá arrasando. Que tá, né? Então, foi isso. Aí, fiz essa dieta e o importante foi a terapia em grupo. Porque a gente sabe, né, Lu? Que a cabeça é tudo. Você mudar a forma de pensar é o que dá consistência. Sim. Eu fico pensando hoje, se eu tivesse um
passei por todos os tratamentos, tá? Uhum. Sopão, aí cada dia um banana, outro dia repolho. Outro A dia... dieta da USP, aquela que é café e ovo. A dieta da USP, você acha que eu não fiz? Eu fiz também. A dieta da Horrível. lua, que Não. tal? Nossa. Não tinha jejum intermitente na época que eu emagreci. Gente. Ainda bem. Não, aquela da USP. Porque eu tenho hipoglicemia, isso é um horror. Mas a dieta da USP era Não, inacreditável. péssima, inacreditável. A gente achava ótimo na época, era moda. Você conhece a dieta da USP? Basicamente, é ovo, café e presunto. É isso mesmo. Não é? Era horrível. As mães choravam. Tinha aquelas primeiras cetogênicas que era do Dr. Atkins. Doutor Você lembra? Atkins, lembro. Você é tão magra, você entrou nessas também? Total. Menina. Aí você podia comer bacon. Nossa, e você Tranquilo. comia assim, Olha. Gordura ajuda. Gordura, muita era. proteína. muita gordura e muita proteína. Aí tipo você assim- nadava no pote de gordura e proteína e achava que ia... Total. Legume era a casa do diabo. assim. Era. Legume, carboidrato, Né? Fiz todas, dá tudo errado, né? Você perde dá ali tudo 2, errado. 3 quilos, você acha bela. E quando você tá realmente obesa, as pessoas só percebem que você emagreceu depois de 10 quilos, né? Uma quantidade grande. Aí tinha essas... Ai, meu Deus, vamos falar mal de todo mundo agora. Não, vamos, tá Aí tudo tinha certo. essas funcionais, talvez, Dieta funcional. que é bárbaro, só que assim... corta o leite, o glúten, a vida. O sabor, a o cor, sabor, tudo. põe pra germinar, sei lá o que você tem que comer em dieta jejum. viva. Dieta viva. Aí você tem que... Muita gente toma isso, diz que é muito bom, mas você toma limão espremido em jejum. Gente, começa o dia, você começa o dia azeda. Azeda, né? Azeda. Eu fui... Cara, mulher não tem jeito. Quando entra no assunto dieta, a gente vai, né? Não, imagina, vai. Menina. Eu fui num cara que se chama... Que é conhecido por Doutor Morte. Vê se dá certo. Eu já ouvi Não, esse para, nome. Me para. conta. Eu não fiz, mas eu ouvi esse cara. Me conta. É assim, uma amiga minha falou assim, ó, eu tenho uma quente, porque todo mundo tem alguma uma dica, né? Ela falou assim, tem um ótimo. É um cara, um médico, o apelido dele é Doutor Morte. De fato, você emagrece, porque você morre. É só esqueleto, né? Essa é a linha dele. Aí você vai lá e o cara, muito engraçado, ele falava assim, eu lá, gordinha, na época eu não tava obesa, ele falava assim, imagina, uma menina linda dessa vai ficar gorda, que isso? A gente vai resolver isso. Tá bom. Aí ele passou uma fórmula que era diurético, como é o negócio? O destino Aquele do... Laxante. Como é que é o nome? Esqueci o nome daquilo. Aquele que é o princípio. Como é que é o nome? Pode falar o princípio aqui? Princípio tudo bem, o problema é marca de remédio. Então, não posso falar a marca. Como é que é o nome daquilo? Não é sibutramina. Não. Xenical. Me falei, não é isso? Falou, Mas tem um princípio ativo que eu esqueci. Tem aquele, aí ele fez sim. aquela fórmula. Que você mora no banheiro, você tem uma vida de rainha. De rainha. E pronto, aí eu tomei um dia. Eu tive uma dor de cabeça que eu deitei no chão do trabalho. Eu achei que eu fosse desmaiar quando eu tomei uma fórmula dessa. Eu certeza. filha. Começa a suar frio, assim, você fala, nossa. Aí pronto, já tinha passado por tudo, era bariátrica ou nada. E aí eu cheguei nessa clínica e felizmente eu emagreci. E eu acho, foi em 2018. Você fica pálida, que nem a morte. Exatamente. Aí o que aconteceu? Por que eu tô mantendo o meu peso desde 2018? Porque eu mudei a minha forma de me relacionar com a comida. Eu ainda tomo medicamentos que abrem o apetite. Que Entendeu? abrem? Que abrem. Jura? Ainda tá, no tratamento. Psiquiátrico, Tá. No tratamento. Eu não consegui fugir deles. Eu tô bem graças a eles. Mas eu aprendi. Então, por exemplo, eu entendi o que é saciedade. É muito fácil para mim passar, senti-la e ignorá-la. Então, hoje, no primeiro momento, eu já saco o que é. Sabe? Aí, a exposição é um horror, né? Então, você vai na casa da vovó. Eu falo, vó, tô de dieta, tranquilo. Aí ela faz um bolinho de fubá, porque fubá é super legal. É light, com açúcar e óleo. Exatamente. Aí vovó vai. Aí eu tenho uma data, assim, eu vou pra casa da minha avó, ela mora no Rio. Amo, ficaria lá a vida. Mas dá 5 dias, ainda bem que eu volto. Porque, assim, a exposição lasca a gente. É massiva. Você fez uma pergunta, eu simplesmente fui pro universo. Não, isso é fundamental, saber que é possível conciliar o tratamento bipolar com o controle do peso, porque é um dos grandes motivos do abandono, né? Você vê, de 100 quilos, hoje você tá com 100.
Com 60, né? Olha a diferença, né? Exato. Não, muita gente me escreve desesperada com isso. Sim. Muita gente me escreve. Aí, e assim, eu falo, cara, quando você ficar bem, vai procurar um caminho, vai conseguir. Tem muito isso, assim, as pessoas falam muito, olha, é um medicamento que trata de fato, completamente. Segundo lugar, para mim, eu tenho certeza disso, é a psicoterapia, que vai te ajudar a lidar com um monte de coisas importantes. E depois eles falam do estilo de vida. O estilo de vida, que hoje se prega muito para a saúde mental, para tudo, né? Mas que é fundamental dormir bem, fazer exercício. Eu ainda acrescento tomar sol. Sim. Né? Porque hoje home office, a gente fica lá. A gente fica. Então eu falo, vai à padaria, faz qualquer coisa, toma um solzinho. Evitar drogas. Drogas, pelo amor de Deus, evitar drogas é pra vida. Tudo bem, evitar vale álcool. Eu ia falar álcool. Tá ótimo. Evitar álcool. Porque o álcool tá inserido na gente, na nossa vida. Socialmente aceito, né? Socialmente aceito. Mas tem gente que consegue beber socialmente e tem muita gente que se perde no álcool. Sim. E aí, para transtorno bipolar, quanto pode beber? Nada. 0. Pô, mas você é muito radical. Eu sei. Você gosta de ficar fora da casinha? Você vai tirar a sua cabeça do lugar com álcool? Então, não bebe. Então, eu bebia legal. E eu passei há 14 anos, desde que eu tive o diagnóstico, eu parei de beber. Ótimo. Mas esse negócio que a gente fala, quando estiver bem, consegue emagrecer, etc., é muito difícil você dormir com a cabeça a milhão. A insônia já é uma... Nem sei qual é a palavra. É uma tortura, epidemia, né? É uma tortura, mas assim, o que tem de gente com insônia hoje? Muita gente se pega, né, Cli? Muito. O paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente pergunta é como tá a tua qualidade de sono? E todos estão mal, não conseguem dormir bem. Quer mais água? Tem um pouquinho aqui, mas pode, Ok. por favor. É isso. Mas, então, a insônia é uma epidemia, assim, pelo que eu vejo das pessoas, né? E por N razões. A gente vive num estresse. A gente vai dormir assim, com o dedinho assim no rios, né? Então, e aí, quando você está num episódio de ativação da bipolaridade, a mania, não dá para dormir. Por isso que os psiquiatras acabam trazendo medicamentos que auxiliam nisso, porque é fundamental para o tratamento. Aí a pessoa fala assim, tem que fazer exercício. Tem, que é maravilhoso, eu faço, mantenho minha cabeça no lugar. Mas vai em depressão até a cozinha pegar essa água. Você não vai. Então eu falo, é muito legal esse estilo de vida. Mas muita gente, eu vejo no Instagram, fala, tem que dormir, gente, tem que fazer exercício todos os dias, tem que ser o quê? Maravilhoso. Mas a gente consegue fazer isso quando tirou a cabeça fora d'água. E aí, para manter, é o pulo do gato. É adequar o estilo de vida. Então, por exemplo, e dormir é um gatilho também. Então, por exemplo, eu adoro forró. Aí, quando eu era garota, eu ia pro forró, tomava um banho e ia pro trabalho. Já tinha a jaquetinha aqui na cadeira, já botava. E assim, aí hoje, às vezes eu saio. As pessoas falam, mas você tá estável, perfeito. Não sou perfeita. Apesar de eu achar que eu sou, minha mãe acha que eu sou. Ótimo. Mas eu não sou. Aí eu vou pro forró hoje. Amanhã, eu tenho que dormir. Porque se eu for um dia, for outro, não sei o quê, no terceiro, vai dar ruim. No meu caso, as pessoas geralmente ativam, né? Eu, agora, como eu sou bem tratada pra mania, porque eu acho que é mais fácil tratar a mania do que a depressão bipolar, eu acabo ficando mal. Tá. Então, isso eu tenho que controlar. Isso, jet lag, trabalhar à noite. Tenho trabalho para entregar. Não, eu sei que eu não posso fazer isso. Não. Mas aí eu acho que entra uma coisa fundamental, que é a organização e planejamento. Sim. Fundamental para o tratamento. Total. Né? Então, precisa planilhar. Então, a terapia cognitiva comportamental, né? Que é a sua linha, né, Lu? Ela me ajudou muito. Ela me ajuda muito. Por várias coisas. Sabe? Então, por exemplo, você identificar quando você está começando a ter um sintoma. Né? Porque é muito difícil. As pessoas ficam meio inseridas. Então, assim,
Tô mal. Mas também aconteceu isso. Isso é vida. Mas às vezes aquilo vai passando do ponto numa pessoa que tem uma predisposição, que tem uma doença dessa. E aí você chega e reconhece com a terapeuta que auxilia no tratamento psiquiátrico. Porque aí fala, é melhor você ver isso, né? Ou mesmo em mania. A parte da hipomania, essa que as pessoas não percebem mesmo. Ou não percebem ou não querem, né? Não querem reconhecer. Eu tenho um negócio que eu começo a ficar meio obcecada pelas coisas. Tipo? Deixa eu ver aqui se tem algum caso. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Tudo é exemplo nessa vida. Chegou um momento, teve uma vez, eu ainda não estava estável. É bobo, tá? Mas assim, o meu irmão, quando ele tinha 18 anos, ele foi para a Indonésia surfar. E ele comprou um jogo de chá lá na Indonésia, que era horrível. Vamos ser sinceros. Era cafona. Mas o meu irmão trouxe da Indonésia e eu guardei. Você fala assim, quem sabe um dia isso entra na moda, né? E aí eu guardei. Só que aí, um belo dia, o que eu fiz? Eu dei. Já tinha passado um tempo, né? Falei, meu irmão não vai se ligar, dei. Passam anos, um belo dia eu acordo e falo, cadê aquele jogo de chá da Indonésia? Ai. Menina, eu mandei e-mail, telefonei pra Deus e o mundo. Sabe aquela amiga, quando você tinha 25 anos, você fala, e se eu dei pra ela? Nossa. E eu comecei a ir atrás de todo mundo. Nem dormia direito pensando no jogo. Imagina, todas as funcionárias que eu já tive na vida. Aí eu mandava uma foto parecida. As pessoas deviam falar assim, meu, que maluca. E aí eu comecei a procurar na internet para ver se eu conseguia comprar lá na Indonésia. Meu Deus. Que tal? E aí não achei, eu chorava. Me lembro que o meu ex-marido chegou em casa e falou o que aconteceu. Eu falei, aquele jogo da Indonésia. Aí ele falou assim, mas Bia, você falou que era horrível, mas meu irmão trouxe com tanto carinho. Meu irmão, pouco se lixando se eu tinha, o que eu tinha feito com aquele jogo. Então isso, por exemplo, já foi um princípio, eu já estava entrando numa mania, né? Aí eu me liguei, porque eu me tornei muito consciente da doença, né? E falei que o psiquiatra realmente ele aumentou um remédio e eu saí dessa. Não, mas calma. Conseguiu o jogo ou não conseguiu? Não consegui nada. Não Graças a Deus. O que eu ia fazer? Eu ia dar de novo. Mas tudo bem, né? E o que você, por exemplo, percebe, né, Bia? Por exemplo, a questão de não dormir de uma maneira adequada, igual você trouxe, é algo que desestabiliza. Certo. Tem outros gatilhos que você percebe no dia a dia, conflitos, situações que podem gatilhar para o humor deprimido ou te levar para euforia? Então, a gente tem algumas coisas que são químicas e físicas. Então, você tem não dormir é uma coisa física que mexe na química do cérebro. Se você beber, assim, a pessoa não bebe, mas aí vai numa festa e bebe. Legal, pode, exceção, etc. Só que o que vai acontecer? Quando uma pessoa que não tem bipolaridade, nada, bebe, o que acontece? Ela fica eufórica, né? Fica felizona, curte. Tem gente que fala, é um saco no beber, eu não consigo nem curtir. Aí você bebe, curte pra caramba, tal, super sociável. Aí no dia seguinte você tá de ressaca. O que acontece? Você fica na cama. Mal, entendi. Na nossa idade, com chikungunya, né? Você bebe. Putz, não é aquela ressaca um dia, né? Não. Tipo 3, 4 dias estragado. Só que a pessoa que tem essa tendência a essa oscilação é um episódio. Então, você vai o seu cérebro vai para uma mania, no dia seguinte ele vai para uma depressão. Então, isso é um gatilho terrível. Por isso que eu falo, não beba. Ferra mesmo. Eu até cheguei a beber, né, nesses 14 anos, teve um recente, acho, no passado, que eu bebi. Quando eu fiz 40 anos, eu tenho 44, eu me dei o direito. Falei, eu mereço. Eu mereço. Segredo da... Eu falei, eu mereço. Foi uma sexta-feira, eu chamei uns amigos que moravam em São Paulo, que eu moro numa cidade grande de São Paulo, e os amigos que moravam perto de mim. E aí, uma noite eu tomei vinho e na outra eu tomei espumante. Meu Deus! Mas foram uns dias tenebrosos de ressaca, meio que começa a ter sintoma de depressão. Aí eu falei, gente, acabou. Graças a Deus que eu tive essa experiência. Beijo, nunca mais. É isso. Não me liga. E tô bem, eu fico animada, eu não tenho esse problema não. Mas aí você tá falando de os gatilhos que são emocionais. E de fato, o estresse é talvez o principal gatilho mesmo. E a gente na vida tem estresse de todos tipos e cores, né? Tem tudo.
Inclusive os estresses positivos. Então, de repente, você recebe uma promoção. É um desafio grande para você. Aquilo pode te desestabilizar. É super feliz, né? Ou você tem um divórcio, perde alguém na família. Esses são gatilhos, assim, que se a pessoa não está bem tratada, é quase um fato que ela vai desestabilizar, né? E mesmo pequenas coisas, um desentendimento que você tem com uma irmã, sabe? Ou com o seu marido, seu namorado. E aí as pessoas falam, você tem que administrar o estresse, né? Então, vem ser minha secretária, né? Como é que administra? Me ajuda aqui, porque assim, você tem 600 coisas para dar conta, né? Mulheres, né? Sabemos. Sim. 600 coisas para dar conta. Então, assim, tem vários momentos que você vai estar exausto, que você não aguenta mais, que você tem vontade de pegar aquela coisa mais fofa que você pôs no mundo e torcer o pescoço. Então, é isso. A gente vai fazendo o que a gente pode para gerir esse estresse. Mas, muitas vezes eu chego, hoje que eu tô bem, né? Pra minha psicoterapeuta, e eu falo assim, ferrou. Estou deprimindo. E aí a gente avalia e não é. Eu tô triste, eu tô ansiosa, vamos lidar com isso. Hoje eu vejo que eu dou conta. Às vezes eu escrevo pra ela, ferrou, por que aconteceu isso? Eu tô mal, E ela fala assim, eu só sei que você dá conta. Olha que maravilhoso. Maravilha. Então, assim, hoje eu, estando estável, com um tempo de estrada estável, eu vejo que nem tudo é depressão. Exato. Nem tudo é o diagnóstico transtorno bipolar. Na verdade, muitas coisas não são, né? Muitas coisas, na verdade, é a vida, né? Então, o que você falou, é uma circunstância, é uma situação que talvez não ficar triste ali seria estranho, né? Se espera naquela emoção. Ter as nossas emoções também é saudável, né? Exatamente. E as pessoas... É muito chato isso. Quando você tem transtorno bipolar, às vezes as pessoas próximas, elas começam a desconfiar de algumas atitudes suas. E acreditar a bipolaridade. Achando, né? Fala sobre isso. Eu acho muito importante. Eu vejo muito no consultório atitudes de familiares que prejudicam ali no tratamento, que não fazem bem para a pessoa que está tratando. Falas, comportamentos. Qualquer coisa. Então, assim, você se irrita. A gente se irrita. E já está entrando em mania. Ou você vai lá e compra um negócio com o dinheiro que você ganhou, trabalhando. Eu gosto de macacão. Vocês gostam de macacão? Gosto. Adoro. Ai, é maravilhoso. É lindo. Adoro. É super prático, né? Nossa. Você bota, você tá chique. Sabe o que você quiser no pé, vai. Pronto, eu adoro macacão. Aí eu achei o macacão. Numa loja no Rio de Janeiro, ou seja, era a oportunidade. Eu moro em São Paulo. E eu fui lá e comprei um de cada cor, 3. Tá. Tava na promoção, inclusive, paga 2, promoção... E aí, pronto. E isso daí não é bipolaridade? Isso não é não sei o quê? Então, fica uma linha tênue entre comprar 20 bolsas vermelhas e comprar 3 macacões. E assim, eu tenho muita consciência de tudo, do que eu passo, que não é comum, né? Eu percebo por quê. Inclusive, os meus pais, na época, eles não aceitaram a bipolaridade. Tá. Eu aceitei. Eu aderi ao tratamento. Essas vezes que eu joguei fora foi antes do diagnóstico do transtorno bipolar. Porque aí eu entendi que os altos e baixos faziam parte da doença. Entendi. Antes, com a depressão, eu melhorava de depressão, eu estava me sentindo super bem, eu jogava fora. Depois eu vi que elas eram recorrentes. E aí eu continuei, eu tomava mesmo o medicamento, né? Era mais garota que eu fazia isso daí. Mas aí... Estava falando da compulsão por compras. Ou às vezes você tem um dia ruim, sabe? E às vezes ou você ou a própria família fala, a Bia deprimiu. Meu Deus, agora vai ser não sei o quê. E não é. Foi um momento difícil da vida. Então, assim, a família às vezes não colabora nesse sentido de te estigmatizar. A família, os amigos, né? Então, o fato da minha família não ter aceitado, ela me trouxe uma autonomia muito grande. Porque era eu e eu mesma. Eu que ia psiquiatra, eu que ia psicólogo, eu que comprava meu remédio, eu que tomava remédio. Então, eu assumi uma responsabilidade tão grande no meu tratamento que eu acho que foi o que me permitiu chegar a essa estabilidade, mesmo com a doença grave, transtorno bipolar tipo 1. Eu passei por todos os tratamentos que você inventar. Até culminando com o eletrochoque.
Tá. que se chama eletroconvulsoterapia, que é aquele choquinho mesmo que você recebe no cérebro, que reseta ali o seu cérebro e os neurotransmissores começam a girar. Mas é super estigmatizante e você só vai fazer isso num caso extremo, que você já tentou todas as outras opções, né? Cirurgia espiritual, minha gente, eu não sei quantas eu já fiz na vida. Tem uma lá na periferia de Fortaleza, eu ia. Então, assim, tudo que foi tratamento... mas não é válido, né? Homeopatia, floral, espiritualidade. Eu acho tudo válido. Mas não troca o remédio por isso. Complementa, né? Aquela coisa. Agora, me ocorreu aqui uma pergunta que é assim: o quanto a gente precisa da validação da nossa e da família, enfim, da rede de apoio. Porém, o quanto a validação do outro traz ali juntinho uma mãozinha dada com a cobrança por satisfação. Então, você foi ali e comprou 3 macacões. E aí não é uma compra comum, simples. É uma compra que vem com um porquê. Comprei 3 macacões porque eu estava no Rio e estava numa promoção, compre 1, leve 2. Né? Eu não sei, eu me sentiria fadigada. Porque eu comprei porque eu quis, eu não devo satisfação para ninguém, é meu dinheiro. Mas na tua posição, como é que isso fica? Essa coisa de você... É mais profundo, né? Porque nós, enquanto seres humanos, temos a tendência de querer agradar os outros, né? Da gente validar quem a gente é a partir da opinião dos outros, né? Então, numa situação dessa, alguém fala, imagina eu falar: ai, meu Deus, que vergonha, comprei 3 macacões, acharam que eu sou louca. Ai, meu Deus. Então, assim... Com a vida, com a maturidade, a gente começa a... E se tratando com psicoterapia, colabora, etc., a gente começa a ver que a gente não vai agradar todo mundo, né? Então, e que a gente acaba indo na nossa, né? E eu acho que é isso que nos protege e que nos ajuda a viver. Porque senão você não dá um passo para o lado, sem consultar alguém, e acaba deixando de fazer coisas, né? Porque alguém disse. Por exemplo, no meu livro, o título é Bipolar, sim, louca só quando eu quero. Quando eu falei isso para algumas pessoas, inclusive minha família, minha mãe, falaram assim: cara, você vai pôr na capa do seu livro que você é bipolar? Primeiro que isso aí, cara, vai ser estigmatizante. Você vai contar para o mundo inteiro, como se o mundo estivesse se importando, né? Mas eu vou contar para todo mundo, que eu conheço pelo menos, que eu tenho transtorno bipolar. E aí falando: por que você não põe louca só quando eu quero? E aí, graças a Deus, que eu segui o meu coração. Porque eu não estaria nem aqui. Entendeu? Porque vocês me trouxeram aqui para contar da minha experiência com a bipolaridade. Que é um assunto que precisa ser falado, que está em alta. Então, para mim, virou uma missão falar disso mesmo. Um propósito de vida. E imagina se na época eu tivesse escutado as pessoas. Você não estava aqui. Quantas vidas você deixaria, né, de impactar e de ajudar, né? Clícia, você não tem ideia. Porque, assim, eu tinha esse objetivo de fazer com que as pessoas não se sentissem sozinhas, que elas se sentissem apoiadas, acolhidas, se identificassem com a minha história, que foi o que eu não tive, né? Hoje você tem Instagram, mas lá atrás, eu não tinha isso. Então, assim, era um objetivo meu. Eu fazia isso já num micro-universo, sabe? Depois de um tempo, eu comecei a ter pessoas com questões mentais, que tomavam remédio, e vinham conversar comigo. Todo mundo falava: vai falar com a Bia. Aí eu falava: não tem problema você tomar remédio, você tá bem, vambora. E aí eu consegui fazer isso num âmbito amplo. Porque depois que eu lancei o livro, que eu achava que iam ler algumas pessoas da minha família que eu obrigasse, o livro teve um alcance. E esse trabalho eu continuo no Instagram. Então, assim, as pessoas me escrevem muito. São milhares de pessoas, desde que eu tirei minha bipolaridade do armário, que entram em contato comigo, eu respondo todas. É tipo assim, um compromisso que eu fiz comigo mesma e com as outras pessoas, familiares, amigos, quem quiser. Eu respondo lá no direct. E assim, imagina se eu não tivesse tido essa coragem. Sim, é verdade. E como foi esse processo da construção, start, que virou a chavinha de ter o livro, o processo de construção dele? Como foi esse processo? Então, desde muito pequena eu escrevo.
E aí eu recebia muitos elogios, assim, tipo assim, foi uma escritora maravilhosa que chama Ana Maria Machado, infantil. Conheço. Sabe? Sei. É maravilhosa. E ela foi na escola, eu era muito pequena. E ela pegou uma poesia minha e ficou encantada. Então ela escreveu atrás, eu tenho até hoje. E eu até mandei o livro pra ela. Era aqueles livrinhos tão bonitinhos, né? Tão coloridos. Maravilhosos. E aí, então assim, eu sempre na minha vida fui sendo reconhecida pela escrita. Exceto no colegial, porque quando você chega no colegial, você tem que fazer aquela redação, dissertação pra faculdade, sabe? E aí eles ensinam você a escrever. E aí, eu falava... Do jeito que eu escrevo do jeito que eu falo. Eu falava na primeira pessoa. Porque eu acho que eu não sei o quê. E aí eu tirava 0. Aí eu tirava 3. Eu vinha assim, brilhando até o 8º ano. Redação era o meu forte. Aí cheguei lá, começou 3, 5. Eu falei, meu mundo caiu. Aí ela falava assim, aí eu fiz uma crônica sobre isso. Porque ela colocava assim, não se coloque no texto. Só que eu não consigo separar a escrita de mim. É você que escreveu, né? Entendeu? Eu falo sobre isso. Então, eu durante a minha trajetória, eu escrevi muito. E eu só conseguia colocar a minha história ou a história de alguma coisa que eu via acontecendo do meu ponto de vista. Que eu sempre acabo trazendo um humor e tal. Ou eu colocava a minha opinião e tal. Só que eu ia guardando esses textos cada vez mais pra mim. Por vergonha, né? Você começa a se questionar, será que eu sou boa mesmo e tal? Aí meus amigos me pediam, mandava por e-mail, enfim. Aí chegou um momento da minha vida que eu tive essa carreira como publicitária. Depois eu tive uma produtora de som que fazia trilha sonora para cinema, para série, para publicidade. Eu até me tornei locutora. Eu já fiz de tudo, tá, gente? Que legal! Fiz locutora, design interiores, design gráfico, freelancer, do que pedir, eu viro e faço. Já fiz festa infantil, eu já fiz tudo. Aí eu saí para casamento, ixi. Aí eu fiz essa produtora de som e trabalhei um tempo. Aí eu deprimi. Então, o que aconteceu, na verdade? Em toda a minha trajetória, inclusive com a agência de publicidade, ela foi entrecortada por depressões. Porque aí você não trabalha, né? Você não consegue. Aí era isso. Aí eu chegava, eu pedia demissão e tal. E aí foi assim. E aí eu voltava, só que eu voltava numa garra. Porque assim, o primeiro raio de sol que brilha na minha janela... eu saio pra vida. Sem estar em hipomania, não. Tipo assim, porque a gente fala, o deprimido. Essa eu não gosto. Bipolar, beleza. Agora, não vem com deprimido. Eu não sou deprimida. Eu tenho depressão. Às vezes eu tenho episódio. Mas eu sou uma pessoa ativa, com energia, extrovertida e tudo. E aí eu saía correndo nessas. E a escrita ali. Eu me lembro, em vários momentos que eu pensava assim, como é que se faz para ser escritora? Existe essa profissão? Existe essa faculdade? O que faz? E artista... querendo ou não, é muito marginalizado, né? A pessoa usa muito pejorativamente, assim, ela é artista. Ela é tudo assim, ela é artista. Não entrega no prazo, não sei o quê. E isso não é verdade. Aí, o que aconteceu? Chegou um momento que eu não tinha mais trabalho, por opção. Eu já tinha passado por algumas coisas. Eu fiz um projeto de decoração que eu tive que entregar no meio. E assim, é um constrangimento, você quer morrer. Mas eu não conseguia mais fazer nada. E eu cheguei e falei assim, cara, não vou me comprometer mais com ninguém. Eu sou super séria com essas coisas e eu queria morrer. E aí eu fiquei sem fazer nada. Falei, vocês dona de casa. O que eu acho que tá super válido. Eu tinha um filho e tal. Só que eu sou péssima dona de casa. Eu não cozinho, eu vou cuidar do meu filho, ele fica de saco cheio. Ele chegou uma hora e falou assim, mãe, vai arrumar o que fazer? Tá enchendo meu saco. Aí eu falei, gente... Aí eu pensei, 40 anos, né? As vésperas de 40 anos. Eu falei, do chão eu não passo, eu não tenho mais nada a perder. E aí... eu decidi que eu ia escrever. Quer dizer, eu escrevia a vida inteira, eu escrevi praticamente todos os dias, que é a minha maneira de me entender, a maneira de me expressar, é tipo para respirar. Eu não escrevo porque eu quero, eu escrevo porque eu preciso, não tem essa opção. E aí eu tinha lá milhares de textos. Só que assim, como é que eu ia falar da minha vida se eu tinha depressão, compulsão alimentar e bipolaridade? Entendeu? Se eu vou falar da minha vida, isso tá dentro. Sim. E eu ali com esse constrangimento. Aí eu peguei e postei um texto sobre depressão no Instagram. E aí foi um sucesso. Eu lá com meus 500 seguidores, as pessoas começaram a compartilhar, não sei o que, e me identifiquei. Nossa, me ajudou demais. Blá, 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 blá. Aí eu fui lá e botei um antes e depois do meu emagrecimento. Aí as pessoas... tipo, enlouqueceram. Quantas pessoas não passam por isso? Aí uma revista e o site da Jovem Pan me chamaram para ser colunista.
Que não legal. tinha nada lá. Imagina, aquilo, meu sonho da vida era trabalhar escrevendo. Então, eu já falei, cara, aquilo já me encheu de energia. Isso foi em 2020. Quando deu 2021, eu falei, cara, chegou a hora de realizar esse sonho. Eu vou escrever sobre a minha bipolaridade. Eu vou dar esse passo maior. Porque tem consequências. Tem. Você abrir para o mundo que você é bipolar, vai ter consequências. As pessoas falam, você acha que eu saio do armário? Aí eu falo, com algumas condições. Você tem que estar bem estável, bem seguro, porque assim, vão vir consequências. Pessoas vão se afastar, vão te julgar e tal. Mas para mim, eu estava firme naquilo. Eu falei, agora eu acho que é um momento, eu vou fazer isso com propósito, eu vou fazer isso através de um livro. Eu não vou fazer tá válido, tá? Mas assim, eu não vou fazer um stories falando, gente, eu sou bipolar. Porque eu queria consistentemente explicar o que era aquilo. Algo estruturado, né? Exatamente. Aí eu fui lá e escrevi o livro. Aí eu comecei a bater na porta de editora. Não trabalhamos temas pesados. Falei, não leu o título do livro, mas tudo bem. Aí, lemos e não temos interesse, em 12 horas. E foi. Porta, que assim, vocês sabem como é que é. 10 sims, não, 10 nãos para um sim. Tudo nessa vida é isso, sendo que esse 10 pode ser 100. Mas, esses 10 nãos, né? Mas eu fui lá. Aí fui. E aí uma editora falou, beleza, vamos lançar. E aí eu lancei o livro, mas assim, no escuro. Sem saber para onde ia dar. E você escrever um livro sobre qualquer tema é um trabalho muito ingrato. Porque demora, exceto as pessoas que estão escrevendo o livro no ChatGPT, né? Escrevi um livro em 15 dias. Parabéns. Demora. As pessoas... É tipo você vai fazer nada. O que você está fazendo? Escrevendo meu livro. Você pode buscar não sei quem Você vai fazer nada. Né? Você não ganha para isso. Pronto. Aí lancei. E aí, para minha surpresa, ele teve sucesso, assim. Em 10 dias eu estava na capa do Estadão. Que legal. Num sábado. Tava eu lá, bipolar e no controle, e embaixo, crise dos ministros. Falei, gente, arrasei. Né? Aí foi. Aí mais uns 10 dias eu tava na homepage da UOL. Por quê? Beleza? Também. Mentira. Não é porque eu sou bonita. Não é bem por isso. Mas assim, é porque realmente a bipolaridade ainda é uma doença desconhecida. Sim. E a gente começou, graças a Deus, a falar mais sobre saúde mental, que eu não sei a que vocês acreditam, mas eu acho que tem várias vertentes aí, né? Tipo, as pessoas realmente estão... posso usar um termo Pode. pejorativo? Pirando, porque olha o mundo que a gente vive. Sim, então as pessoas estão realmente tendo crises maiores. Tá adoecendo. Está adoecendo. Boom de diagnósticos, às vezes diagnósticos corretos, às vezes diagnósticos exagerados e tal. Então, houve esse interesse. E pouca gente... Você vê muito médico hoje, graças a Deus, falando sobre bipolaridade. No Instagram tem várias pessoas maravilhosas, mas você vê pouco paciente. Porque é isso, você vai se expor, você tem que estar bem seguro do que você vai fazer. Então, poucos pacientes. E aí, na hora que eu lancei esse livro, foi essa realização. Então, pensa, gente, aos 40 anos atrás, eu estava numa sala de espera para fazer eletrochoque, obesa, sem perspectiva nenhuma, sem trabalho, num casamento que teve muitas coisas legais, mas em determinado momento a gente começou a andar para lados separados. E aí, hoje, felizmente, eu estabilizei, emagreci, tenho o livro, blá, blá. Minha vida é perfeita? Não. Claro que não. De ninguém é. De ninguém é. Eu estou estável, certa de que eu vou passar o resto da minha vida estável? Não, eu luto com essa doença todos os dias. Sabe? E aconteceu nesse período todo de estabilidade de eu ter uma depressão. Por gatilhos, assim, muito claros. Eu fui internada com asma, num caso muito grave, muita cortisona, não sei o que, eu saí deprimida. Mas saí rápido, porque eu já tenho o tratamento adequado. Não vou te dizer que foi leve, não, mas eu consegui sair rápido. Enfim, então assim, a minha vida, como a de todo mundo, é uma luta. Eu sou bipolar. Sua história é realmente inspiradora, né? Inspiradora. E se você pudesse, assim, Bia, resumir para uma pessoa que teve esse diagnóstico recente, que enfrenta o estigma externo, né, o próprio, que mensagem hoje você deixaria para essa pessoa? Olha, assim, o meu caminho, a gente falou de espiritualidade, né?
para mim, isso tem um peso importante, não é nenhum peso, uma leveza, né? Me traz uma leveza, a fé. Então, para mim, é rezar e lutar, né? Pedir, agradecer e correr atrás da sorte, não é isso? Orar e vigiar. Orar e vigiar, adoro essa frase. Exatamente. Ainda mais a gente que tem uma vulnerabilidade, é isso. Orar e vigiar. Então, eu sempre falo coisas como a bipolaridade nos define, a gente pode ser o que a gente quiser, basta lutar e acreditar. Eu acredito em tudo isso, mas eu estou num momento agora que, assim, realmente a fé... vocês têm essa vertente, né? Sim. E isso tem, assim, sido muito poderoso na minha vida. E a gente pede, agradece e vem, né? Vem. É muito bonito. A gente não vive sem isso, né? São os pilares da vida, né? Uma construção, ela não firma só num ponto, né? Então, são vários pilares. Um deles é a espiritualidade, muito importante. O outro, o autoconhecimento, a psicoterapia, a medicação. Então, é ter esses pontos de apoio e vai seguindo. Vai ter as tempestades, igual você teve recente um quadro, né? Lá atrás, deprimido, mas estabiliza, né? A diferença desse autoconhecimento. Olha, não estou bem, vamos fazer a intervenção, volto de novo para a trajetória, né? Essa é a palavra de esperança, né? Porque muitos pensam que o diagnóstico da bipolaridade é uma sentença de não ser feliz mais, de não ser estável mais, e pelo contrário, né? Você literalmente a prova viva, né? De anos atrás, um sofrimento ali que só quem passa sabe, e hoje, além de estar bem, né? Quantas vidas você está transformando, né? Exatamente. E Bia, a gente preparou aqui, né, pra você. Quem vem no nosso podcast se torna uma família. Um presentinho. Ai, que delícia! Obrigada! Adorei! Aí, gente, ó, que maravilha, adoro. Aliás, eu tenho coleção de caneca. Então ótimo, mais uma. Adorei. Bia, foi um prazer estar com você. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Né? Bem-vinda à família Serenamente também. Quando lançar o próximo livro, né? Esperamos você aqui. Eu quero falar um pouquinho dele onde encontrar, pode ser? Isso, claro, onde o pessoal pode encontrar. Você me dá, Lu, ele? Claro. Por favor. Então, gente, é o seguinte... O meu livro, Bia Garbato, Bipolar, sim, louca só quando eu quero. Depois você vai entender isso aí, não deu tempo de eu falar, mas dentro do livro... Pode falar agora. Não, essa questão do louca só quando eu quero é muito do que a gente falou. Se hoje eu, bem, quiser dançar em cima de uma mesa, cantando Lady Gaga... Ai, que linda. Com plumas, eu vou. Podem falar, porque ela é bipolar. Tá bom, é louca. Tá, mas eu sou louca porque eu quero. Eu posso enlouquecer. Todo mundo deve enlouquecer de vez em quando, não é? Então é por aí. Mas, voltando, bipolar sim, louca só quando eu quero, são histórias para ler, rir e chorar. Então, é um livro que é para você leve. E esse livro você encontra nas livrarias do Brasil, nas livrarias de Portugal. Olha a chiqueza. Tá chegando, né? Eu lancei esse livro em Portugal. Foi uma vitória. Ampliei aí o meu universo de pessoas para atingir, para ajudar, felizmente. Então, ele tá nas livrarias, na Amazon, tem versão digital para Kindle, tem audiobook, porque muita gente fala assim, eu não consigo ler, eu não tenho concentração para ler. Então, eu fiz o audiobook, o audiolivro. Tudo isso você encontra no meu Instagram, os links... No meu Instagram, @BiaGarbato, eu amplio esse meu alcance do meu trabalho, sabe? De levar as pessoas informação sempre a partir da minha experiência. Eu não sou uma profissional da área de saúde, apesar de eu conhecer bastante por conta da minha busca, e eu acho que a psicoeducação ajuda demais. Mas, a partir da minha experiência, a gente fala, nossa, acontece comigo também. E isso ajuda muito. Então, esse é o meu trabalho, espero que vocês gostem. O livro não é só para quem é bipolar e para quem é familiar e tal, porque eu falo da vida, né? Porque eu não sou só bipolar, eu não sou a bipolaridade. A bipolaridade não me define, né? Eu já falei, eu sou mãe, eu sou namorada, eu tenho amigos, família e tudo, trabalho. Então, esse livro ele fala sobre a vida e os desafios da vida contemporânea que uma mulher enfrenta. Eu espero que vocês gostem.
Vocês também. Com certeza, Bia. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter presenteado a gente com a tua história. Obrigada a vocês pela oportunidade. Foi muito gostoso esse papo. Que bom. Muito obrigada. Você é brilhante, Bia. Querida, obrigada. Com certeza, né? Eu saí daqui encantada com essa entrevista. Você aí de casa, eu tenho certeza também. Já tá aí essa super indicação. Eu já baixei aqui no meu Kindle, então eu vou ler. Espero que vocês também. E aguardem, compartilhe esse episódio, que com certeza muitas vidas vão ser alcançadas com conteúdo de segurança e de qualidade. Obrigada, Até a próxima. gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.